Nós estamos começando uma nova série. A vida não é só boleto. Quando começa o ano, a gente começa a pensar um pouco nisso, né? Já vai vir o IPVA, aí o seguro do carro, IPTU daqui a pouco. E aí tu pensa, meu Deus. Mas já que o pastor, falou que a vida não é só boleto, então vamos sair daqui livres, leves e soltos. Não, né? Por favor, né? Isso aqui não é para ser o culto da inadimplência, né, pessoal? Não vou pagar mais nada. Quando a gente pensou nessa série que a vida não é só um boleto, é porque, por vezes, é isso que guia nossas vidas. A gente até vem na igreja, confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, fala que Ele é Senhor, mas no dia a dia, tudo vai em prol de pagar boleto. E isso vira o grande direcionamento da nossa vida. E diante dessa série, a gente quer falar sobre essa realidade, uma realidade que não é só de boleto. A realidade de uma dívida que não é impressa e entregue no correio ou mandada via... Agora os bancos digitais mandam para ti já, né? Identificamos um boleto no seu nome. Então, volta e meia, o Nubank me fala lá. Identificamos um boleto no seu nome. É que existe uma dívida que não vai ser avisada via Nubank, não vai ser avisada via Correios. Existe uma dívida que é essa da qual a gente cantou bastante aqui, sobre o pecado. E a gente vai começar essa série falando sobre essa realidade. Começando no vermelho. Como assim, Dudu, começando no vermelho? O que tu quer falar com isso? Eu quero falar sobre pecado. Sobre a realidade do pecado. O grande texto bíblico que vai nos dar uma base sobre a realidade do pecado é Gênesis. Se a gente for olhar Gênesis, a gente vai ver que existe, então, um grande jardim criado, para que Deus possa viver e existir nele, junto com o ser humano ali criado. Mas chegando em Gênesis 3 específico, tem a queda. E a gente pode resumir esse capítulo em algumas partes. A tentação, que é quando chega para o ser humano e fala, dessa árvore você não pode mexer, mas existe uma tentação através da serpente. Essa tentação leva à desobediência do ser humano, diante do próprio Deus. E é a consciência do pecado. Por que a consciência do pecado? Porque assim que a humanidade cai diante da desobediência, uma das primeiras coisas ela olha e fala, nossa, a gente está nu. E eles sentem vergonha. Eles escutam passos de Deus pelo jardim, e aquilo que era tão comum, normal no dia a dia, que era estar com Deus, eles passam a ter medo só do som do passo do Senhor pelo jardim. E depois, eles passam a viver, então, a consequência, depois da consciência do pecado, eles passam a viver a consequência da queda, que é a de uma humanidade longe de Deus. A de uma humanidade que o próprio Deus fala, a partir de agora vocês têm que sair desse jardim, porque nesse jardim existe uma árvore chamada árvore da vida. Se você tiver contato com ela, você viverá eternamente, e eu não quero que você viva eternamente nessa condição de pecador, longe de mim. Mas existe uma coisa que a gente precisa trabalhar antes disso tudo, que é o que normalmente a gente pensa sobre pecado. E quando eu falo a gente, eu estou falando do mundo, não estou falando da comunidade do Redentor específico, mas que respinga muito na gente. Por vezes a gente classifica pecado como fazer algo errado. Fazer algo errado é pecado. Ou quebrar uma regra moral, aí é pecado. Ou a gente poderia falar que cometer algum ato condenável, isso aqui é pecado. Ou algum erro intencional, tu fazer uma maldade. E a gente começa a configurar que pecado tem a ver somente com uma atitude moral. Pecado tem a ver com fazer certo ou errado. Fez errado é pecado. E a partir disso a gente começa a criar consciência e umas linhas de raciocínio em cima do pecado muito equivocadas. Por exemplo, eu não faço nada de errado para ninguém, eu não sou pecador. O outro ali é bem mais pecador que eu. A gente começa a classificar pecado. Tem o mais pecador e o menos pecador. O cara traiu a mulher, acabou com o casamento dele, teve filho fora do casamento,
e você é aquele cara que nunca traiu a sua mulher, honra a sua esposa, seu filho, logo, nesse olhar aqui de pecado só tem a ver com o que é questão moral, a gente vai dizer o quê? Quem que é o mais pecador? O outro. Eu não. De repente aquele outro sonega imposto, desviou dinheiro, é corrupto, desviou dinheiro da empresa, e você é o cara certinho, que paga os seus impostos, imposto de renda, tudo certinho no dia. Quem que é mais pecador por essa visão? O outro. O outro é que sonegou? Eu não. Porque a gente começa a classificar pecado com aquilo que tem a ver com a moral. Diante desse conceito que pecado tem a ver com o que se faz ou não se faz, a gente também usa frases do tipo, já viu quando acontece alguma coisa ruim para alguém, e essa pessoa não era de boa índole, digamos assim, uma das frases que a gente mais fala e escuta é, esse aí está pagando os pecados, não é? De repente o cara era um mulherengo, saía com um monte de mulher, e não tinha nenhum relacionamento sério, e um dia ele resolve então, tomar um pouco de juízo na vida, casa e tem filho, e nasce uma menina. Aí, pai de menina geralmente vai escutar ali a frase, vai pagar os pecados tudo agora. Já ouviram isso? Está pagando os pecados? Quando a gente acha que pecado tem a ver com uma questão moral, a gente acha que é algo que se pode pagar. A gente acha que é algo que eu posso de fato pagar ou não, porque tem a ver com questão moral. A partir disso também, quando a gente fala sobre pecado somente nessa consciência do que é uma questão moral, a gente começa a ter até certos comportamentos com esse objetivo de pagar o pecado. Por exemplo, creio que vocês não fizeram isso, espero. Quantas simpatias a gente escuta e vê, ou por vezes na vida até já fez, em virada de ano. Por vezes a maioria das viradas de ano que eu passo é na beira da praia, com a família. E a gente vai lá e vê os fogos. E o que se mais vê no outro dia? No outro dia de manhã tu vai para a praia, tomar um belo banho de mar, pegar um sol, e tu começa a ver um monte de sujeira na praia. E as sujeiras têm a ver com velas, as sujeiras que a gente vê na praia têm a ver com flores, às vezes uns barcos, aí tu sabe o que é isso, são oferendas entregues a vários tipos de deuses. O que tem a ver isso com a consciência de que o pecado é só uma coisa moral? É que tu quer pagar esse pecado. Eu entrego uma oferenda para ter uma absolvição. A consciência que pecado é algo que eu pago. Eu lembro uma vez uma história da minha família. Foi-se entregue uma oferenda lá, e era um champanhe. Pensa no champanhe ruim. Não, toma um gole aqui, ó. Eu falei, olha, se eu sou esse santo aí que tu está entregando essa oferenda, tu está lascado na minha mão. Eu falei, próxima vez, manda R$50, compra o que ele quiser, porque olha que bebidinha ruim. Mas é isso. A gente faz coisas, pula as ondas. Eu estou pagando algo. E a gente perde a consciência de que a fé cristã é a única fé onde não se entrega mais sacrifícios. O sacrifício já foi entregue. Enquanto todas as outras religiões, o Deus pede um sacrifício, a qual vivemos, o cristianismo, o sacrifício foi o próprio Deus. Ele se entregou. Inclusive, a gente costuma falar que aqui é o altar, né? Isso é errado. Por mais que até eu falo, o certo é falar que isso aqui é mesa de comunhão. Isso aqui não é o altar. Nossa, Dudu, blasfêmia. Não, altar é lugar de entregar sacrifício. A gente não entrega sacrifício aqui. A gente senta em volta dessa mesa e celebra o Deus que já se sacrificou por mim e por você. O sacrifício da cruz. Então, não se assustem se alguém um dia falar mesa de comunhão, porque esse é o certo. Embora a gente comumente chama de altar, porque é assim que a gente acostumou a ouvir. Mas isso aqui nada mais é do que um palco elevado para que eu tenha uma posição para falar, e aqui é a mesa de comunhão. Porque a gente vive uma fé onde não se entrega mais sacrifício. Mas nessa consciência que pecado é algo ruim que eu faço,
O caminho é sempre a consciência de que eu vou pagar, eu vou pagar. Essa visão reduz o pecado, e reduz ao pecado a só comportamentos externos. Em Romanos, ele vai nos dar um resumo e ele vai falar o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A realidade bíblica sobre o pecado é muito mais profunda do que comportamentos morais. Para começar, a realidade bíblica sobre o pecado, ela vai te falar que todos pecaram, e que o pecado entrou na humanidade através de um homem, Adão. A confirmação que todo mundo pecou, e que todo mundo sofre a consequência do pecado, ela é igual a todos. O cara que traiu a mulher, teve filho fora, e o cara que é o certinho, que tem a família toda bonitinha, não existe nem mais e nem menos pecador ali. Ambos são pecadores. Ambos estão debaixo da condição do pecado. Todos nós somos pecadores. E o perigo de achar que existe o mais ou menos pecadores é o jugo. Aquele que faz coisas morais visíveis erradas, você vai dizer que é o mais pecador. E aquele que parece bonitinho, comportado, tu vai falar, não, esse não. Aí a gente pisa em cima de quem não tem uma boa moral, e aquele que aparentemente tem uma boa moral, a gente passa a idolatrar. E por vezes a gente cria até igrejas, onde o pastor consegue fazer grandes movimentos de massas, porque ele parece ser o mais espiritual. Embora seja algo tão pecador, alguém tão pecador quanto cada um de vocês. Porque a realidade bíblica nos fala que o pecado é algo de toda a humanidade. A palavra pecado, ela vai vir do grego, e o significado dela é errar o alvo. Essa palavra no pecado, ela é usada tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, e a raiz da palavra é alvo errado. Por que é alvo errado? Porque todos nós nascemos mirando para o lugar errado. Todos nós nascemos nessa condição de estar longe de Deus. E por isso a gente precisa ter uma conversão no meio da nossa vida. Que conversão é essa? A partir do momento que eu paro de viver só para mim, entendo quem é Cristo e a sua obra, me rendo a Ele, eu sou convertido a um outro caminho. Por isso que às vezes a gente até escuta que criança não tem pecado. Tem. Criança é pecadora. Ela nasce também nessa condição de pecado. Às vezes a gente escuta, não, criança até erra, faz umas coisinhas, mas ela não comete pecado. Comete, gente. Porque todo mundo nasce nessa condição de estar longe de Deus. Não vou entrar no mérito de que, e se acontece alguma coisa com uma criança e morre, Deus sabe como lidar com isso. Fiquem bem tranquilos. Não precisa nós estipular o que é para ter uma consciência menos pesada em relação a isso. Fiquem bem tranquilos enquanto como Deus trata e cria diante dessa situação. Mas a verdade é que, biblicamente, as crianças nascem também pecadoras. E esse pecado, essa condição de estar longe de Deus, ela vai se revelando na nossa vida aos poucos. Quem é pai, já criou filho, ou criou, sabe disso. Não existe um momento que essa criança não é pecadora e de repente vira uma chavinha, agora ela virou pecadora. Não. Desde pequenininha a gente vai vendo comportamentos. E aí tem uns comportamentos que ainda é uma falta de maturidade. Mas daqui a pouco existe um comportamento que tu fala, isso aqui já é maldade. Já é algo se revelando. Porque todos nós nascemos pecadores. É uma realidade comum a todos. E olha que interessante. Jesus, quando está lá no Sermão do Monte, ele começa a tentar trazer essa consciência para quem está ali, de que pecado é algo muito mais profundo do que simplesmente fazer uma coisa errada ou outra. Ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão, qualquer que disser ao seu irmão,
Eu pulei aqui, desculpa. Mas ele vai falar que qualquer um que disser para o seu irmão que você é idiota, ou que você é tolo, também estará matando o seu irmão. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: para você matar o seu irmão, basta você pensar. Para você matar o seu irmão, basta você pensar. Ou seja, Jesus está levando a realidade do pecado para um nível que eu e você, a gente não vai dar conta de pagar nunca. Porque matar não tem a ver só com tirar a vida. Basta eu pensar mal de um irmão, basta eu julgar um irmão, basta eu dizer, você é um idiota, você é isso, você é aquilo. Isso, Cristo já está falando, isso é matar. Aí ele vai continuar, ele vai falar, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ele vai falar que, para você adulterar com a sua esposa, basta você olhar com outros olhos para outra mulher. Eu não sei vocês, mas diante dessa realidade, dessa profundidade do pecado de Cristo, eu preciso confessar, então, que eu já fiz adultério nesse sentido. Ou não? Basta você olhar com outros olhos outra mulher. Quando a gente fala, começando no vermelho, tem a ver com a gente entrar para uma realidade de vida já pecador, nessa condição longe de Deus. E de uma dívida que a gente não vai conseguir pagar. Porque diante dessa profundidade do que é a realidade do pecado na minha e na tua vida, só ao amanhecer hoje, no caminho da igreja, da sua casa até a igreja, você já pecou. De alguma forma. De alguma forma. Então a gente precisa caminhar pela consciência que pecado não tem a ver somente com fazer certo ou fazer errado. Pecado é uma condição humana, minha e tua, a condição que nascemos longe de Deus, e que não há nada que você possa fazer que você vai conseguir pagar essa dívida. Por isso a gente está no vermelho. Você pode pegar a maior riqueza do mundo e tentar pagar essa dívida. Isso não é nada perto do tamanho dessa dívida. Imagina você estar devendo R$1 bilhão para alguém e você tentar pagar com R$10. É isso. Não faz nem cosquinha. Toda vez que a gente acha que pode pagar essa dívida com o Senhor, para eliminar essa realidade do pecado na minha e na tua vida, isso é em vão. Porque nada que eu faça e que você faça é suficiente para tirar, para pagar essa dívida. Por isso que a gente começa no vermelho. Alguns autores bíblicos, eles expressam essa consciência. Davi é um deles. Davi vai falar assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. E olha que curioso, de pai para filho essa. Salomão, filho de Davi, olha o que ele fala: todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. É uma consciência de pai para filho, olha que interessante isso. Davi afirma: sou pecador desde que nasci. Depois Salomão em Eclesiastes vai falar: não existe um na terra que nunca pecou. Às vezes é um pouco duro, pesado ter que escutar assim, né? Nossa, Dudu, mas tudo que eu faço de bom então é em vão? Não. Mas tudo que tu faz de bom não é o que vai eliminar a realidade do pecado da minha e da tua vida. Tudo que tu faz de bom não é ruim. Você pode continuar praticando boas obras, fazendo coisas boas, mas não vai ser isso que vai te salvar. Não vai ser isso que vai eliminar o pecado da tua vida. Isaías vai falar: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar,
ou seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aqui a Bíblia mais uma vez está nos revelando a profundidade do pecado. A realidade do pecado nos separa de Deus. A Isaías, até de forma que, quem sabe um pouco irônica ou brincalhona, ele vai falar, não é que o braço de Deus está curto e não pode alcançar você. Não é que ele está surdo e ele não está te ouvindo, mas é que o teu pecado, a tua condição de pecador, é que o afasta. Porque Deus é tão santo, perfeito, não tem como ele ter comunhão com aquilo que é ruim, com aquilo que é pecado, com essa condição minha e tua. E o pecado na minha e na tua vida, ele tem consequência. Essa realidade do pecado tem consequência. Romanos vai falar, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A consequência do pecado é a morte. Eu, nos meus 37 anos de vida, eu não conheci ninguém eterno ainda. Nunca conheci alguém, você já está com 520 anos e não envelhece. Pessoas na minha vida próxima já morreram, outras eu estou vendo envelhecer, eu estou envelhecendo. Isso é consequência do pecado. Lá no jardim, na criação perfeita, eu e você não fomos criados para uma hora morrer. Mas a realidade, a consequência do pecado nos leva a isso. Mas, muito mais do que essa morte física, a consequência do pecado na minha e na tua vida é uma morte que é espiritual também. E não que eu separe físico do espiritual, mas é uma realidade também de morte, de uma morte longe de Deus, de uma vida longe de Deus. Isso é morte também. O pecado nos leva para isso. Então, gente, a verdade é que a gente não comete erros, a gente não comete erros assim, o erro é o meu pecado. Eu fiz um erro, logo eu sou um pecador. Não, eu sou pecador, por isso eu erro. Eu sou pecador, por isso eu faço coisas ruins. Eu sou pecador, por isso que muitas vezes eu mato meu irmão em pensamento. Por isso que muitas vezes eu adultero em pensamento. Por isso que muitas vezes, no mais profundo do meu egoísmo, eu faço coisas ruins até para mim mesmo. A gente precisa cada vez mais ter a consciência que o pecado não tem a ver com uma moralidade externa, mas com uma condição interna que é presente na minha vida desde o dia que eu nasci. Por que eu falo isso? Para que nem eu e nem você caiamos naquilo que eu falei no início da pregação, na ilusão de tentar pagar o pecado, na ilusão de tentar amenizar a minha condição de pecador. E a gente faz isso. Nossa, mas eu dou bastante dinheiro para a igreja. Pecador. Mas eu nunca traí a minha esposa. Pecador. Eu nunca levei uma multa. Pecador. Pecador. Mas eu criei meus filhos com tanta dignidade, dei tudo do bom e do melhor. Pecador. Porque, gente, não tem a ver com a minha moralidade, mas, de novo, quando eu falo, então eu tenho que parar de fazer o bom, não, eu tenho que entender que a minha condição de pecador só pode ser suprida por Cristo. E uma vez em Cristo, agora transformado, eu passo a fazer boas atitudes, não para agradar a Deus ou para tentar convencer Ele de algo, mas porque agora eu sou uma nova criatura. Então as boas atitudes, as boas ações, a boa moral, ela é consequência da consciência que eu sou pecador, de que eu preciso desse Deus. Isso é consequência.
O que eu tenho que entender, o que a gente precisa entender é que o pecado, essa coisa que está nas nossas entranhas, ele é tão profundo em nossa vivência e existência, que não há nada que eu possa fazer para tirar ele da minha vida. E que o negócio é tão profundo, que não vai ser uma ética moral que vai eliminar ele da minha vida. Senão a solução para o pecado seria uma escola de boas condutas. Senão a solução do pecado seria uma cartilha de boas condutas. E não é, porque não adianta. Eu preciso entender que o pecado é algo tão entranhado na minha vida, tão profundo e tão sério, que só existe uma forma. E João fala para nós. João fala: não se surpreendam pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Essa é a profundidade, essa é a dimensão do pecado na minha e na tua vida. A solução é nascer de novo. João não fala, não se surpreendam que eu tenha dito para que vocês sejam pessoas moralmente éticas. Ele fala, não se surpreendam que a única solução para a minha vida e para a tua vida, para a minha condição de pecador e para a tua condição de pecador, é nascer de novo. Nascer de novo. E aonde isso acontece? Um novo nascimento. Em Cristo Jesus. A única solução para a minha condição de pecador, para a tua condição de pecador, é Cristo Jesus. Foi necessário um sacrifício perfeito para que a minha condição de pecador fosse mudada. E esse sacrifício foi Cristo Jesus. De repente você poderia até falar, não, Dudu, mas por que eu não fui o sacrifício para Deus? Porque eu e você não somos um sacrifício perfeito para Ele. Ele precisava um sacrifício de um cordeiro sem defeito nenhum. Eu e você, como sacrifício para Deus, seríamos um cordeiro manco. Ele iria rejeitar esse sacrifício. Ele ia falar, não, eu preciso do sacrifício do primogênito perfeito, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Agora, uma vez tendo uma vida entregue a Ele, o pai, ao olhar para o Dudu, ele fala, Dudu é um pecador. Mas é nessa hora que Cristo me abraça e olha, pai, ele está comigo. E o Senhor olha para o Dudu e fala, o Dudu está salvo. Porque o Dudu é bom? Não. Porque o Dudu reconheceu a dimensão do pecado na vida dele e que somente uma vida entregue a Cristo Jesus é suficiente para me limpar dessa condição. Que em 2026 a gente tem uma vida jogada na dependência desse Cristo, lançada na dependência desse Cristo. E que toda vez que a gente faça qualquer tipo de esforço para querer mudar a minha condição de pecador ou pagar esse pecado, que o Senhor nos atente. Mas que uma vez transformado em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, tenhamos um bom testemunho, com boas atitudes, com uma boa moral, com um bom comportamento, com boas obras, para que isso exalte e honre o nome do Senhor, não para que isso tenha a intenção de pagar a minha condição de pecador. Amém?